Nas últimas 24 horas nós tivemos a maior liquidação de 2025 no mercado cripto. Foi uma queda rápida que assustou muita gente, não exatamente pela magnitude, porque com isso quem é investidor cripto já está acostumado, mas por pouquíssima gente esperar essa queda nesse momento. E foi justamente isso que acabou pegando os investidores alavancados que estavam esperando uma alta de surpresa. Agora, daqui para frente, nos próximos dias, as próximas semanas, será que essa queda pode ser ainda maior? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e também vou compartilhar com você o que eu tô fazendo, o que eu tô esperando em relação aos próximos dias, às próximas semanas. Tudo isso de maneira bem resumida, porque aqui eu valorizo muito seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Você já pode fazer isso no começo do vídeo. É só clicar aqui no botão de like, já fica o meu muito obrigado a todos vocês que curtem os vídeos aqui do canal, que compartilham, que interagem, comentam. Afinal de contas, é pela participação e audiência de vocês que o canal só cresce, não para de crescer, que nós chegamos até aqui. Aproveito também para deixar o convite, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, clica aqui no sininho, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles têm o foco em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Dito isso, meus amigos, vem comigo aqui para a tela porque eu quero te mostrar isso aqui. Nós tivemos, segundo dados da CoinArc aqui, nas últimas 12 horas, mais de 2 bilhões de dólares em liquidação, ou seja, investidores que estavam alavancados e foram liquidados. Essas liquidações maiores costumam acontecer quando nós temos esses movimentos abruptos, né? Quando ninguém está esperando, o mercado cai ou sobe repentinamente e num volume um pouco maior, né? Ou seja, com um candle maior do que os anteriores. Nesse caso aqui, pela magnitude da queda, nós não deveríamos ter tido uma liquidação tão grande assim nas últimas 12 horas. Nas últimas 24 horas chega aqui a quase 3 bilhões de dólares. E quando a gente olha aqui, pegando em cheio os longs, ou seja, aqueles que estavam comprados nos ativos, né, abrindo operações alavancadas, esperando ou apostando na alta, do que apostadores na queda, né? Os shorts aqui foram só liquidados cerca de 90 milhões de dólares nas últimas 24 horas. E a pergunta que todos se fazem aqui é: será que nós teremos mais quedas? Isso aqui é preocupante, não é preocupante? E o primeiro ponto aqui é que não é tão preocupante assim, e eu diria até que é o contrário. Quando nós temos aqui uma liquidação em massa, isso limpa o mercado, ou seja, tira os investidores das alavancagens aqui e acaba colocando todo mundo mais voltado para o mercado spot, para o mercado à vista. Quando a gente tem muito investidor alavancado pendurado, isso acaba sendo mais negativo do que positivo, porque quando acumula muita gente, é tendência, é normal que o mercado em algum momento vá puxar para o lado da liquidez. E é isso que nós vemos, por exemplo, no mapa de calor aqui, na própria CoinArc, que mostra pontos de liquidação no Bitcoin. E aqui nós vemos que a maior parte a ser liquidada aqui é justamente nessa região aqui, ó, 106 mil dólares aproximadamente, tá vendo? David, significa que o preço vai descer até aí para liquidar geral? E a resposta é: existe sim uma chance disso acontecer, do mercado ir ali para buscar liquidez. Já aconteceu em outras vezes, é até comum que isso aconteça. E esses pontos tendem a marcar também bases de preço, ou seja, não só é comum que o mercado vá buscar liquidez ali, como também que ele bata naquele nível de preço para buscar liquidez e aí depois ele volte a subir. E o fato é que isso em especial não deveria te assustar, exceto se você está alavancado. E se você está alavancado, eu recomendo que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui na sequência. Para o curto prazo, essas quedas sim podem ser seguidas de outras quedas. A gente pode parar, por exemplo, ali nos 110, 109 mil dólares, né? 108 que ele buscou tempos atrás, aqui algumas semanas atrás. Ou pode ser que o Bitcoin vá realmente buscar lá 105, 106 mil dólares, ou até um pouquinho abaixo, onde eu vejo também uma base de preço ali na região dos 102 mil dólares. Tudo vai depender da velocidade das quedas. Para ocorrerem quedas assim, o mercado precisa de uma velocidade um pouco maior, caso esteja ainda descorrelacionado daquilo que ele é correlacionado comumente. Eu já vou falar sobre isso. Mas o fato é que, pro curto prazo, nós temos sim essa possibilidade de uma continuação de queda. E sendo bem sincero com você, eu não busco prever nada em relação ao curto prazo, somente analisar se aquilo é uma possibilidade forte ou não. E eu diria com base nisso que é uma possibilidade considerável. Pode ser que o Bitcoin e as altcoins segurem no patamar atual e comecem a reagir? Pode, é uma possibilidade também, mas é uma possibilidade considerável, como eu falei, essas quedas em sequência. Então você precisa simplesmente estar preparado para ambos. Como é que você se prepara para ambos? Aproveitando o momento. Como é que eu estou aproveitando o momento? Tenho aportado aqui, feito alguns aportes principalmente em altcoins, nesses pontos, segurando caixa para aportar em
pontos inferiores, mais abaixo. Por óbvio, nesse momento, eu só tenho posição alavancada em Bitcoin e Ethereum. Por outro lado, eu não tenho nada alavancado em outras altcoins. Eu fechei absolutamente tudo. E esse momento não é um bom momento para ter alavancagem nem para um lado nem para o outro. Nem apostando na queda, nem apostando na alta. Por quê? Quando a volatilidade sobe muito, nós temos esses flushes, ou seja, o mercado mergulha muito rápido, ou o mercado pode subir muito rápido. Isso tende a ser seguido de uma sequência de volatilidade. É mais ou menos como a lei da física que diz que todo corpo em movimento tende a seguir em movimento. Se a volatilidade está mais alta, até o momento em que ela vai diminuindo, ela tende a seguir mais alta. Isso é uma coisa óbvia e você precisa analisar por esse aspecto se vai entrar com uma posição alavancada para um lado ou para outro. Fora isso, o mercado não tem nenhum direcional nesse momento. Como eu falei, está muito incerto. A gente tem que estar preparado aqui, tanto para uma recuperação do mercado, como também para uma sequência de quedas no curto prazo. Então, quando a gente fala de alavancagem, a gente está falando de prazos mais curtos. E para prazos mais curtos, nesse momento, nós não temos aqui um cenário tão favorável à alavancagem. Então, toma muito cuidado com isso. Procura, via de regra, ficar fora do mercado alavancado nesse momento. Agora, quando a gente fala de médio prazo, se eu projetar aqui os próximos meses até o final de 2025 ou começo de 2026, a coisa muda. Isso porque quando eu olho para os mercados correlacionados com o mercado cripto, com Bitcoin, o que nós temos aqui como parâmetro? Nós temos ouro e nós temos Nasdaq. Falei vídeos atrás aqui sobre essa correlação do Bitcoin com o ouro, principalmente nesse ciclo, que é o ouro sobe forte e depois o ouro estaciona. Quando o ouro está subindo forte, o Bitcoin está estacionado, está lateral. Quando o ouro perde fôlego e para de subir, aí é que o Bitcoin, atrasado, como se fosse, né, começa a subir. E aí depois, quando o Bitcoin perde fôlego, o ouro volta a subir. Então eles têm andado mais ou menos nessa toada ao longo de todo o ciclo. O que nós temos para esse momento? Para esse momento nós temos ouro disparando, renovando máximas. Inclusive, hoje renovou máxima histórica, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, está em máxima histórica o ouro. O que está acontecendo com o Bitcoin? O Bitcoin está estacionado ali dentro de um range, dentro de um caixote, deixando o pessoal aí meio sem paciência com ele, porque não está renovando máximas, não está subindo. E eu quero dizer que isso é normal quando a gente compara esses ativos aqui, essa correlação que existe ao longo de todo o ciclo e também ao longo de ciclos passados aqui de ouro com Bitcoin, como um se comporta em relação ao outro, nós nos tranquilizamos vendo que está tudo exatamente como deveria estar. Agora, quando a gente olha aqui também para outro mercado, por exemplo, para os índices americanos lá, Nasdaq principalmente, né, bolsa de tecnologia americana, existe uma correlação muito forte de bolsa de tecnologia americana com mercado cripto, com altcoins, com Bitcoin. Nós vemos aqui Nasdaq novamente, no momento em que eu estou gravando aqui, renovando máxima histórica. Ou seja, o mercado cripto já deu uma pequena descorrelacionada na semana anterior aqui, porque o mercado americano foi renovando máximas, está renovando máximas agora começando essa semana do dia 22 de setembro. Enquanto isso, o mercado cripto, que costuma ter uma correlação muito forte com a bolsa de tecnologia, está caindo, está descorrelacionando. Ou seja, esse movimento não tende a ter uma sequência muito grande, ou seja, não tende a permanecer, a perdurar por muito tempo. Logo, o melhor que você pode fazer em relação ao momento atual é posicionar ordens de compra, aproveitar para utilizar o seu caixa. Espero que você tenha uma estratégia de caixa com liquidez para poder aproveitar eventuais quedas do mercado. E eu, particularmente, já tenho, além de ordens posicionadas para caso o Bitcoin vá buscar aquelas faixas de preço que eu comentei anteriormente, compras também que eu já fiz nesse momento, na faixa atual de preço aqui, quando o Bitcoin bateu ali 112 mil dólares, 103 mil dólares, eu já vinha fazendo compras, já estava executando ali compras principalmente em altcoins que eu acho que estão em momentos interessantes. A gente vê aí o Bitcoin caindo 2, 3% e vê altcoins caindo 7, 8, 9, 10% no mesmo período. Isso acaba abrindo oportunidades interessantes. Como eu falei, essa é uma parcial, né? Ou seja, uma compra parcial que eu faço para caso os preços recuperem logo na sequência, mas eu já deixo outras ordens posicionadas para caso nós tenhamos aí novos flushes, novas quedas repentinas em busca de liquidez. E se você não tem as ordens posicionadas, você não pega essas quedas, ou seja, deixa lá ordens limite em momentos, né, estratégicos, em partes do gráfico ali onde podem ser bases de preço, e aí quando o mercado der aquele mergulho, vai executar suas ordens, e aí pode ser que o mercado volte logo na sequência. Isso às vezes acontece na madrugada, como foi na madrugada passada, ou você tá o tempo inteiro no mercado ali de olho para poder aproveitar essas compras. Imagino que não seja o seu caso aqui, não é o meu e não é o caso da maioria das pessoas, ou você já deixa essas ordens posicionadas para aproveitar essas oportunidades pontuais que nós temos. Lembrando, quando a gente olha para meses aqui, nós vemos um
um mercado muito saudável e uma tendência de alta na sequência, porque nós temos um momento favorável ao mercado, tanto em relação aos cortes de juros, aquilo que o mercado está projetando, aos outros mercados de risco, como a própria Bolsa Americana, ao ouro, como eu falei, e eu ainda vejo essa ou eventuais novas quedas que nós temos nos próximos dias como boas oportunidades para novos aportes. Só toma cuidado para não aportar tudo de uma vez só, não se emocionar e utilizar todo o seu caixa em uma simples queda. Para os próximos meses e depois desse período de queda, que como eu falei, eu não sei exatamente até onde vai durar, ninguém tem bola de cristal e ninguém sabe, mas assim que esse movimento cessar, arrefecer, nós temos uma tendência do Bitcoin voltar mais forte do que as altcoins. Inclusive ele já está dando sinais disso. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, para dominância do Bitcoin, aqui ó, nós vemos que o Bitcoin teve uma alta interessante aqui da dominância nas últimas 24 horas e essa dominância pode, por exemplo, consolidar durante alguns dias aqui nessa faixa próxima aos 60%, que é justamente uma região simbólica para a dominância do Bitcoin, já serviu aqui, por exemplo, como suporte e como resistência, para aí sim as altcoins voltarem a se fortalecer, fazendo aqui novas mínimas na dominância. Mínimas que eu falo aqui é principalmente em relação ao ano de 2025. Esses próximos movimentos, projetando aqui os próximos meses, podem levar a uma euforia de mercado. É isso que eu espero que seja o comportamento do mercado nos próximos meses, talvez, muito provavelmente ainda em 2025. E é justamente por isso que, no lugar de me assustar com essas quedas, eu tenho estrategicamente posicionado ordens e tenho aproveitado essas quedas de preço desse dia e dos próximos dias, se ela continuar. Agora me conta aqui nos comentários o que você está fazendo nesse momento, o que você espera para o último trimestre de 2025 que já está chegando aqui. Você espera que a gente tenha aquele famoso e esperado rally de fim de ano? Ou você espera que nós não tenhamos esse rally de final de ano e que, por exemplo, a out-season não aconteça nesse ciclo? Comenta aqui, porque dependendo do interesse de vocês, pode ser que eu faça um outro vídeo relacionado a esse tema. Dito isso e mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.